Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu desejo relembrar com os irmãos quando a igreja já havia começado suas atividades com reuniões às quintas-feiras, reunião de oração, aos sábados e domingos, reuniões de fim de semana, que eram reuniões aonde eram convidados todas as pessoas que tivessem algum interesse em conhecer a nossa igreja. E no começo vinha muita gente, mas interessada em bênção, interessada em obter saúde, interessada em obter resoluções de problemas. E a Santa Vó Rosa, orientada por Jesus, ela então explicou ao bispo que nessas reuniões de fim de semana, quando havia muitos visitantes, ele devia de explicar sobre a fé, não somente no poder de Jesus como Salvador, mas explicar a todos também o poder dos santos e anjos, que são usados para abençoar os bons, guardar os humildes e também santificar as reuniões, abençoar os nossos cultos e também ajudar a vivificar a verdadeira fé nos corações. O poder dos santos e anjos agem muito também nesta área de ajudar a pessoa a crer mais e também a se arrepender dos seus pecados e a buscar a conversão, querendo mudar de vida e renascer para Deus numa nova vida em que ele tenha méritos diante de Deus, como herdeiros dos céus e filhos de Deus. E Jesus orientou assim a Santa Vó Rosa para orientar, principalmente o irmão bispo, para pregar assim na sede antiga, no início praticamente das nossas reuniões. E Jesus então orientou a Santa Vó Rosa que era necessário também haver nas quintas-feiras à tarde uma reunião às 2 horas da tarde. E também seria interessante fazer uma reunião no sábado, não só a reunião noturna, mas fazer também uma reunião às 2 horas da tarde, tanto no sábado, como no domingo, como na quinta-feira. E seriam reuniões em que o bispo iria explicar as primeiras normas da nossa doutrina, conforme Jesus já havia revelado a Santa Vó Rosa e através dela a direção. E também a Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, orientou que o bispo explicasse sobre a disciplina. Porque no céu, como já lhes falei em algumas oportunidades, há muita disciplina, muita ordem, muita reverência, muita obediência. Porque, irmãos, todos os santos e anjos do reino dos céus são muito unidos e submissos a todas as ordens divinas do Criador e obedecem a essas normas com alegria, com prazer e também com devoção e com gratidão a Deus. Uma coisa muito linda. E o bispo, então, começou a explicar nas reuniões. E Jesus orientou que também houvesse, portanto, reuniões à tarde, principalmente às quintas-feiras, sábados e domingos, para dar oportunidade principalmente aos idosos, que tinham dificuldades de comparecer em reuniões noturnas, e também para cooperar com muitas donas de casa, que não podiam vir à noite sozinhas, morando em bairros um tanto distantes, para que elas tivessem a oportunidade de participar às 2 horas da tarde de reuniões apostólicas, tanto na quinta-feira como aos sábados e domingos. Porque também, irmãos, nessa ocasião, Jesus orientou a direção da igreja que deveria também propagar a nossa fé através de programas de rádio.
Foi aí que surgiu a hora milagrosa. E nas primeiras vezes, o irmão bispo ia pessoalmente a uma emissora de rádio aqui de São Paulo para fazer o programa bem curtinho, mas ao vivo. Inclusive, ele levava 2 obreiros para ajudá-lo e cantar no início um corinho apostólico e depois anunciar a mensagem do bispo. E foi assim que esta igreja foi se propagando e o povo, ouvindo o programa e anotando o endereço da nossa matriz, começaram a comparecer em nossas reuniões. E a igreja assim foi crescendo, foi aumentando em número e também muitos se converteram. É verdade que grande parte vinha mais por curiosidade ou querendo mais uma bênção, atrás de algum milagre da resolução de algum problema. Mas no meio desses vinham sempre diversos que queriam mesmo conhecer a nossa doutrina e aprender a disciplina apostólica, porque estavam em busca de um caminho verdadeiro que os conduzisse ao céu. E alguns estavam até um tanto incrédulos, porque buscavam sempre um caminho verdadeiro e nunca encontravam do jeito que queriam, porque buscavam um caminho onde houvesse muita responsabilidade e um caminho que a pessoa aprendesse mesmo a verdade pura e cristalina do Evangelho de Jesus e a verdade pura e cristalina de como a criatura devia portar-se em todos os atos da sua vida, para merecer sempre o amparo celestial dos santos e anjos. E havia muitos também que tinham interesse em conhecer a doutrina sobre a nossa fé em Maria Santíssima, porque muitos criam nela, mas não conheciam certas particularidades e ouviam falar que em nossa igreja o bispo dava uma doutrina muito clara, sem deixar dúvidas, sobre diversos pontos doutrinários, inclusive sobre a cura pela fé, que seria uma consequência da pessoa ter a verdadeira fé em seu espírito e praticar a verdade da doutrina, não somente em atos religiosos e devocionais, mas também no dia a dia, no seu trabalho, no seu lar, na escola, onde estivesse. Eles queriam aprender como deveriam se comportar para agradar sempre a Deus, para merecer a salvação de Jesus de um modo verdadeiro e também para merecer as bênçãos de Maria Santíssima, porque muitos já estavam crendo nela como a mãe de Jesus e sabiam que ela é poderosa e poderia interceder por eles. Então o povo sedento da verdade começou muito a buscar as reuniões apostólicas. E houve a necessidade, então, de proclamar a nossa fé também através do rádio, no programa Hora Milagrosa. Mas a Santa Vó Rosa orientava o bispo e dizia: bispo, ao ensinar, não só nos púlpitos, como na Hora Milagrosa, o Senhor tem que mostrar que a nossa igreja é diferente. É uma igreja nova, mas é a igreja que segue os passos dos santos apóstolos. A nossa igreja é continuadora da obra apostólica que os santos apóstolos usados por Jesus iniciaram lá no passado, nas terras da Palestina. Porque esta igreja que eles formaram durou alguns séculos, mas infelizmente, por diversos motivos, perdeu a originalidade e perdeu também os méritos diante de Jesus, porque se acomodaram ao mundanismo.
foram se acomodando aos costumes do mundo, às modas do mundo, foram deixando de fazer o seu esforço para serem disciplinados numa vida honrada, fiel e obediente, que os apóstolos tanto tinham ensinado a eles em nome de Jesus. Mas passados o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, aquela igreja, logicamente, foi passando para outras mãos, porque os santos apóstolos, a esta altura, já estavam todos no reino do céu, já tinham cumprido a sua missão evangelista na terra. Então, muitos que passaram a dirigir aquela igreja não tiveram muito cuidado para que a doutrina e a disciplina apostólica fosse perseverante em todos os dias na vida dos fiéis. E surgiu muita coisa contrária no meio daquele povo e eles foram perdendo a verdadeira fé, foram se acomodando às modas, aos costumes do mundo, foram se esquecendo dos ensinos de Jesus e dos santos apóstolos, até que Deus não pôde mais considerar aquele povo como seu povo legítimo na terra. E aquela igreja, conforme costumamos dizer, ruiu, perdeu a unção do Espírito Santo. Não tinha mais vida de Deus para proporcionar ao Espírito dos fiéis. Então, se tornou como que uma fonte seca. E a Santa Vó Rosa então explicava: bispo, a nossa igreja ressurgiu porque é continuadora da primeira igreja apostólica do passado. Então o senhor tem que ensinar o povo que esta igreja é nova, mas é a mais antiga, porque é continuadora da igreja que os santos apóstolos organizaram lá no passado, nas terras da Palestina, há quase 2000 anos, naquela época. Então o senhor tem que explicar também sobre a nossa fé no poder de Jesus, mas também explicar sobre o poder de Maria Santíssima, que ela é muito santa, muito amorosa, e herdou no céu de um galardão extraordinário de rainha, devido aos méritos que ela conquistou, principalmente na terra, enquanto cuidou de Jesus. Não somente por ter sido usada miraculosamente pelo Espírito Santo para conceber o corpinho de Jesus sem o pecado original, porque ela mesma nasceu imaculada, sem influência do pecado original, por um milagre de Deus, porque os pais dela também eram muito santificados. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana, nesse mesmo horário, estejam conosco, participando também das nossas relembranças sobre a Santa Doutrina e sobre toda a vitória que esta igreja tem alcançado em mais de 60 anos de subsistência nesta terra, sempre ligada ao reino do céu. Que a Santa Vó Rosa, o nosso profeta irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Pai vos abençoem e vos guardem com o poder dos santos e anjos dos céus. Amém.